ele foi companheiro, né? E lá o Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas ele não fez. Quem sou eu para tocar o ungido do Senhor? E muitas pessoas têm que se apropriar desse termo, né? Ungido do Senhor. Todo mundo agora é ungido do Senhor. Aliás, quem é que não é dodói do Senhor, né? Todo mundo se acha ungido, todo mundo se acha especial demais. E num lugar onde todo mundo é especial, o que é especial? Né? Acaba que quem não se vê como especial se sente especial. Mas a gente vai saber o que a palavra de Deus quis dizer aqui. No capítulo 25, irmãos, nós iniciamos uma nova era na vida do povo de Israel. Deus tinha levantado o nosso amigo, né, Saul, insensato, louco, de pedra, insensível, bagunçado, desobediente, enganador. Você não sabe se ele está para lá, se ele está para cá. Ele é incontrolável. Ele, de fato, não servia para ser um rei conforme o coração de Deus. Mas Davi foi levantado por Deus, porém ainda não tinha sido colocado na frente do povo. Ele tinha sido eleito por Deus, escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel, mas ainda não era o tempo dele ser rei. Por quê? Porque Saul ainda estava no trono. Saul já tinha sido rejeitado por Deus, mas não havia ainda dado a sequência daquilo que Deus tinha falado. E Samuel sempre foi o mediador disso tudo. Samuel é o juiz. Samuel, ele de fato foi um juiz. Ele reinou sobre Israel, né? Ele governava antes do rei Saul. Depois do rei Saul, ele continuava dando as orientações. Inclusive foi ele que colocou Saul no trono, através dele, e ele que tirou também, no sentido de mostrar a vontade de Deus. E ele que também ungiu Davi. Só que Samuel morre. O capítulo 25 já começa dizendo que Samuel falece. Samuel, irmãos, foi... Cadê o Samuel? Samuel subiu, né? Samuel foi um dos maiores governantes de Israel. Samuel, filho de Ana, né? E Samuel, ele foi aquele menino que desde pequenininho no templo, foi criado no templo, um homem de Deus, um homem que foi levantado para ser um grande sacerdote, um grande juiz, um grande rei de Israel e um profeta, né? Pena que os filhos de Samuel eram terríveis, né? Um homem de Deus, mas os filhos de Samuel eram tão terríveis que o povo foi chorar e falar: Samuel, você está ficando velho. Quando você morrer, quem vai governar sobre nós? É os seus filhos. Esses meninos difíceis, complicados, só quer saber de gandaia, rouba as coisas da gente. E aí Samuel, de fato, provavelmente se sentiu, né, preocupado. Provavelmente Samuel, ele não foi a gente vê aqui que não foi um homem qualquer, foi um homem de Deus. A gente pode estar diante aqui de uma situação em que Samuel cria os seus filhos na presença do Senhor, mas cada um, né, toma as suas próprias decisões. A gente não tem como controlar a vida dos filhos. Diferente de Eli, que foi o sacerdote anterior, que tinha os filhos terríveis, se deitava com as mulheres, roubava as coisas da igreja, e ele não disciplinava bem os seus filhos. Então provavelmente Samuel foi um bom pai. Samuel foi um homem de Deus, mas ele falece, e agora Davi está por conta própria. Saúl de alguma forma também está por conta própria. Paira sobre o povo de Israel uma nuvem, e agora o que vai acontecer? Não tem mais Samuel. Samuel é aquela pessoa que todo mundo fala: irmão, está dando problema aqui na nação, chama o Samuel para resolver. Saúl está louco, vamos chamar o Samuel para ver se conversa com Saúl. Davi não sabe o que está acontecendo. Davi foi eleito rei, mas não é rei ainda. Samuel ainda está no trono, Saúl está no trono, e Saúl já tinha sido rejeitado por Deus. E agora o que vai acontecer? Chama Samuel para a gente conversar. Então Samuel serve como mediador, um juiz, e ele morre. Mas aí nós vamos ver algumas histórias em que a gente vai vendo desde o começo, mas agora ainda mais, a mão de Deus conduzindo Davi ao trono de Israel. E a primeira coisa que a gente encontra aqui, irmãos, a partir do versículo 2, é a nova esposa que Davi encontra. Sim, Davi, ele é casado com Mical. Não é Mical o nome dela? Mical é o nome da filha de Saul. Só que como Saul, o sogro de Davi, quer matar o próprio genro, Davi foge, e a Mical fica sem marido. Sabe o que Saul faz?
pega Mical, que é a filha dele, fala assim: seu marido foi embora, eu quero matar ele, né? Então eu vou te dar para outro homem. E dá a própria filha para outro homem se casar. E Davi fica sem a sua esposa, porém, ele ainda era considerado marido dela. Davi já tinha outra mulher, o nome dela era Ainoã. Ainoã, que inclusive é o mesmo nome da mulher de Saul também. E aí ele já tem a segunda esposa. E aqui nós vamos ver o relato em que Davi encontra a terceira esposa dele. Naquele tempo, a gente sabe muito bem que Deus permitia o casamento com mais pessoas, sim ou não? Não? Deus nunca permitiu o casamento sem a questão monogâmica. Deus nunca permitiu um homem ter duas mulheres, uma mulher ter dois maridos. Deus criou Adão e as duas esposas? 3? Ou foi só uma? Adão e Eva. Não foi Adão e Ivo, né? Porque não é homem com homem, não é mulher com mulher, não é Adão e as Evas, mas Adão e Eva. Ali está o padrão de casamento monogâmico, heterossexual, um homem e uma mulher. Deus sabe o que faz. Ele criou Adão e Eva. Só que a gente sabe que esses casamentos, muitos deles eram políticos, né? Lembra de Salomão? Salomão tinha quantas mulheres, irmãos? 1000. Era 1000 no total. Mas quantas concubinas eles tinham? 300. Eram as empregadas das mulheres? 300. 300. E quantas mulheres? 700. Ou era o contrário? Era o contrário, né? 300 mulheres. É sério? 300 esposas? E cada esposa tinha mais de uma concubina, então ele tinha 1000. Irmãos, é claro que esse homem não conhecia todas, provavelmente. É perigoso ele ter visto, mas não conhecer, conversar. Ele não vai conversar, ele não vai dormir com todas, ele não vai ter filho com todas. Aquele tempo os reis tinham esposas para fazer um casamento político. Então, eu estou no Brasil, sou rei do Brasil, estou em guerra com a Argentina. E aí o que eles faziam? Para evitar guerras, ele, o rei do Brasil, se casava com a filha do rei da Argentina. E aí, como que eu vou invadir o país do pai da minha esposa? E aí eles faziam alianças políticas. Ó, em vez da gente brigar, eu vou dar minha filha para você, e aí você casa com ela. Só que é o seguinte: o meu neto, que é o filho da minha filha, vai ser rei do seu lugar, hein? E tá, não, beleza. Aí ele casava com mais um monte. E eles faziam alianças, então existia um padrão político nisso. Não era porque ele era um apaixonado, não é porque ele era para frente, ele era para frente, mas não é porque ele tinha esse desejo de ter coleção de mulheres. E aqui Davi, ele teve mais uma mulher para sua coleção. Inclusive, Abigail, quando foi chamada para ser esposa de Davi, ela fala assim: muito bom, estou pronta para lavar os pés. Do Davi? Do meu marido? Não, os pés dos noção de que não existia esse compromisso de casamento. O casamento para eles era visto como uma forma diferente. Eu sei explicar a questão política, mas só perguntando para Davi, perguntando para alguns historiadores, para teólogos que estudam, para eles mostrarem, a gente não tem tempo, um pouquinho mais sobre essa questão de como que era o casamento. Olha só, a gente vai ver mais tarde como é que funcionou. A primeira história que a gente vê é que Abigail ela era casada com Nabal, o louco. Qual é a mãe que põe o nome do filho de louco? Vamos chamar ele de louco, doido. E de fato o homem era bruto, ele era doido, ele era insensato, ele era inconsequente. É bem provável que Nabal era um apelido. Nenhuma mulher vai fazer isso com o filho. Vamos chamar ele de doido? O menino balança demais. Não faz isso, né? Ou o nome dele era tipo Nabial, Nabail. E aí a palavra Nabal é louco. Vamos aproveitar, em vez de chamar ele de local, a gente chama ele de loucão, né? Eles aproveitavam para fazer um trocadilho com o nome dele. E a gente vai ver que ele era um homem rico. Por que ele era rico? Ele tinha 3.000 ovelhas, irmão Raimundo, e 1.000 cabras. Eu não acho que ele era rico, tinha um jumento. Para mim, homem para ser rico tem muito jumento, né? Você vê, os homens tinham muito jumento. Mas provavelmente ele tinha jumento aqui. Ele só está mostrando que ali ele tinha muito dinheiro, milionário. E ele tinha pastores, e esses pastores que cuidavam das ovelhas dele estavam junto com o exército de Davi. Davi protegeu esse povo, provavelmente ladrões, e Davi não pegou nada deles. Davi fez mais sua obrigação. Davi não roubou nada, ele não é ladrão mesmo. Só que Davi, de alguma forma, eu não sei te explicar,
Davi dava proteção para os empregados de Nabal, sem Nabal saber. E aí chegou um momento que Davi falou assim: a gente está dando tanta proteção aqui para esses pastores. Quem é o chefe de vocês? Nabal, é um homem rico. Vai lá no chefe de vocês e fala que a gente está precisando de comida. Eu estou fugindo. Davi já estava com seus 400 homens, né? Com sua equipe, fugindo de Saul, morrendo de fome. Vai lá e fala que eu estou precisando de alguma coisa, que ele puder dar para a gente: queijo, leite, carneiro. A gente está no deserto, eu preciso alimentar o exército. E aí ele manda os mensageiros, e ele é grosseiro, eles são escorraçados de lá. A Bíblia fala aqui no versículo 10, vamos ler aqui no versículo 10. Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi na fila do pão? Essa é a minha tradução, né? Versão de quem é Davi na fila do pão? E eu lá sei quem é Davi. Quem é o filho de Jessé? Uai, você não sabe quem é Davi, mas sabe que é o pai dele? Quem é o filho de Jessé? Como se falasse, mas foi pior. É como se falasse: quem é Jessé, seu pai? Eu nunca ouvi falar, seu pai não é nada, nem você não é nada. Hoje em dia, há muitos servos que fogem do seu Senhor, ainda deu indireta nele. E aí eles voltaram: olha, Davi, Nabal não quis dar nada. Davi falou assim: o quê? A gente não roubou nada dele. Não é, Davi, mais que sua obrigação, você vai roubar a coisa dos outros. A gente deu proteção para eles. Por causa dessa grosseria de Nabal, Davi reuniu os seus soldados, pôs a espada, irmãos, na cintura, e ele foi em direção a Nabal. Sabe o que ele ia fazer? Não era matar Nabal. Ele queria matar Nabal e todos os que urinassem no muro. Como assim? É porque a pregação, a palavra aqui no original, ele fala o seguinte, versículo 13: então Davi disse aos homens: ponha cada um a sua espada na cintura. E assim eles fizeram. Davi pôs as suas. Cerca de 400 homens foram com Davi e 200 ficaram com a bagagem. Olha só, irmãos, que interessante, né? Então Davi foi para matar os homens. Na sua tradução vai estar homens, tá? Ele foi lá para matar Nabal e todos os homens. Mas na tradução original, no hebraico, que é a língua que a Bíblia foi escrita, é todos os que urinavam no muro. Era assim que as pessoas mencionavam homens. Ele provavelmente não ia matar mulheres, mas ia matar até os jovens, provavelmente até os adolescentes, talvez crianças. Davi era um homem de guerra. A gente pensa que Davi deu pedrada no Sansão e ele desmaiou e depois Sansão acordou, né? Nossa, Sansão, você perdeu, como é que você perde com um menino desse? Vem cá. Não. Davi pegou a espada de Sansão, arrancou a cabeça dele e levou a cabeça para o rei. Davi era um homem sanguinário. Sanguinário significa assassino. Era um homem de guerra. Ele estava defendendo o seu país em nome de Deus. E aí a gente sabe que um policial, um exército, uma guerra, ele precisa defender a sua pátria. Então ele não é um assassino, mas ele era sanguinário, ele era um homem de guerra. Só que Davi não era homicida. E Davi estava prestes a ser. Ele ficou com tanta raiva de Nabal que ele queria matar Nabal e o filho de Nabal, o neto de Nabal, todo mundo que estava na casa dele, até os escravos provavelmente iriam morrer. E ele foi para matar. E ele de fato ia se tornar um criminoso, porque Davi, ele era um homem de Deus, ungido. Irmãos, Davi é tipo um monge, sabe? Um monge, um guerreiro, um monge. Ele tinha tudo, Deus já tinha colocado ele para ser o rei. Deus já falou: você vai ser o rei. Só que Saul estava sentado no trono. Desde ele lá arrancar Saul pelos cabelos, cortar a cabeça de Saul, ele teve que fugir de Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, não matou. Ele era um homem que sempre agia com justiça. A gente vai ver a vida toda de Davi. Davi errava, mas Davi se arrependia. Davi é um grande exemplo para nós, e ele se parece muito com a gente também. Um grande perdedor. Como assim perdedor? Porque ninguém em sã consciência pode dizer que é um vencedor. Porque ou a pessoa é um perdedor ou ela é uma iludida. Porque quem não tem Cristo acha que é vencedor, mas é iludido. Ele pode até ganhar tudo no mundo, mas ele perde a salvação, ele perde a vida eterna. Nós que somos perdedores, nós sabemos que sozinhos nós não damos conta de nada. Nós que somos perdedores, nós sabemos que nós já perdemos a comunhão com Deus desde Adão. Nós que somos perdedores, que sabemos que se for depender da gente, limpa a igreja, se mantém fiel, se mantém esforçante, até o fim a gente consegue. Nós que reconhecemos a nossa fraqueza, nesse sentido que eu digo que nós somos perdedores,
Nós recorremos àquele que venceu, a Cristo Jesus. Então não existe um vencedor, existe o mais que vencedor, que é o perdedor que reconhece a sua fraqueza, que reconhece a sua ignorância, que reconhece que não é nada sem Cristo, e que recorre a Ele com uma dependência total e se joga aos pés dele. E Davi era um homem assim. Davi sabia que ele era fraco. Você vai ver nos Salmos ele sempre falando: Senhor, os meus inimigos querem me devorar, os meus inimigos têm poder para fazer isso, eles maquinam mal dia e noite, mas Tu és o meu abrigo. Lembra do Salmo 121? A gente lembra do Salmo 121 onde, você viu? Na casa de quem? Que a irmã falou assim que gostava do Salmo 121. Foi na Geleia, né? Agora não estava também. Aí ela falou: gosto muito do Salmo 21. Eleva os meus olhos para os montes. Não foi Davi que escreveu, mas é mais ou menos essa tônica. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do meu braço forte, do meu exército, da minha inteligência. Não, ele sabe que ele é um perdedor. Não preciso de Jesus. Ele sabe que ele vai perder. Ele fala: meu socorro vem do Senhor. Então ele recorre a Cristo. É por isso que ele era mais do que vencedor. E é assim que a gente faz, né? Davi só teve vitória na vida dele porque ele era mais que vencedor, ou seja, um perdedor totalmente dependente do Senhor Deus. Saul não, se achava vencedor. E aí o que a gente vai ver aqui é que quase Davi perdeu a cabeça. Aliás, acho que ele perdeu a cabeça, ele só não concretizou, né? Abigail, a esposa de Nabal, percebeu, né, o movimento, viu que o marido ia morrer, louco, grosseiro, bruto. Imagina como é que esse homem era. Provavelmente era um casamento arranjado, né? Quantos anos você tem? 12, dá para casar, você vai casar com Nabal, né? Ela nem avisa, falta de confiança, não tinha nem confiança com o marido, comunicação. Ela nem avisa, ela só fala o seguinte: meu marido fez besteira, o homem está vindo matar meu marido, todo mundo aqui vai matar meus filhos. Ela pega um monte de coisa, queijo, comida, e leva para Davi, e vai em direção a Davi, e Davi está em direção a ela. Ela encontra Davi e ela fala: oh serva, eu sou tua serva, eu sei que você é o próximo rei de Israel, que seus inimigos caiam por terra, que você seja uma bênção. Levantou a moral de Davi, Davi ficou todo feliz, né? Mas não faça o que você está pensando em fazer. Abigail ficou sabendo por causa dos pastores, né, que avisaram ela. Não faça o que você está fazendo, o que você está querendo fazer. Meu marido, sabe, cara. Tá igual a mulher que eu vi hoje no elevador, estava descendo no elevador, e aí ela desceu no térreo, e aí ela falou: pode ficar no elevador, pode ficar no elevador aqui, aí você sobe, porque o elevador está estragado, vai demorar, você sobe. Aí ele: não, vou descer no térreo. Aí ele desceu no térreo, aí ela: ele vai ficar aí? Ela, aí ele ficou, aí ela olhou para nós assim. Aí eu falei: tá vendo as meninas, né? E eu gosto dessa oportunidade para ensinar as meninas a como não fazer as coisas. Ou como fazer as coisas. Eu falei assim: ó, se é pai dela, ela foi desrespeitosa. Se for marido, ela foi desrespeitosa. Você não fala que o marido é doido na frente dos outros. Lembra disso? Isso é falta de respeito. O bichinho ficou lá, essa menina é igual disso. Mas ela ficou tão constrangida pela gente, pelo fato de ele estar fazendo uma besteira na visão dela, que ela olhou para nós e falou: não, para que isso? Respeita o homem. Ele é mais velho que você, para começar. Não precisava nem ser marido, nem ser pai. Né? Isso é questão de respeito e tal. E aí, da mesma forma, não dessa forma, né? A Abigail falou: olha, de fato, meu marido ele é insensato, ele é problemático, ele é filho de Belial. Interessante, né? Belial, filho do diabo. O homem é danado, o homem é atazanado. Irmão, provavelmente Belial dá esse sentido, sabe? O homem é filho do cão, o homem é explosivo, terrível. Ninguém está com. Todo mundo sabe que o temperamento dele é terrível. É um homem bruto. Aqui na minha tradução ele fala, né? É um homem insensato, um homem louco. E aí, meus irmãos, Davi fala: graças a Deus que você veio aqui, Abigail, porque eu ia na sua casa e matar seu marido, ia matar todo mundo, porque eu estou com raiva dele, e tal. Ok, não vou matar ele mais não. Davi foi para trás. Só que Davi acabou matando, de alguma forma, indiretamente, o pobre do Nabal. Porque quando Abigail chegou em casa, o homem estava bêbado. Ela esperou o outro dia para ele ficar sóbrio. Falou assim: Davi ontem veio aqui para matar você e todo mundo. O homem teve um troço. Na minha tradução, irmão Raimundo, fala que ele teve um ataque cardíaco, um ataque do coração, né? Ele teve um ataque do coração. No versículo
37. Eu não sei como é que está na sua tradução. Sua mulher encontrou essas coisas e ele teve um. Como é que está a sua tradução aí? Qual tradução está escrito troço? Como é que está a sua tradução aí? Versículo 37. Aqui na minha está dizendo aqui que teve um ataque do coração. Como é que está no seu? Também, mano? Como é que está com vocês? Estou curioso. É? Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Um ataque. Fala ataque. Provavelmente tem alguma outra tradução aí, irmãos? Deu um piripaque. Piripaque, essa tradução é legal. Né? Piripaque. Mas é isso. Aconteceu dele, o coração ficou ele. Legal, amorteceu o coração. Quando irmão, fulano está com o coração, tem que estar com o coração amortecido. Essa tradução. Então ele teve um problema, irmãos, ele deu um ataque no coração. Meu, ia morrer. O homem estava vindo, o que você fez, mulher? Não, eu dei um presente. Eu falei, calma, calma. Mas não tinha mais como. O homem ficou paralisado, provavelmente ele ficou acamado. E 10 dias depois, assim, 38, 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Deus matou Nabal. A vingança pertence a quem, irmãos? A Deus. Já pensou se Davi vai lá, como diz a tradução, e mata todos os que urinam no muro? Ou seja, com os homens. Essa mulher fica viúva, sem filho, sem servo, e provavelmente naquele tempo ela empobrecer. Até hoje, né? Pesquisas indicam isso claramente, quando um homem morre, alguma coisa, a mulher tem dificuldades extremas, e você parece a porcentagem mais de 50% das famílias que quando o homem morre, quando some, que é o que acontece infelizmente muito, quando some, né? A família empobrece, os filhos têm dificuldades. Imagina aquele tempo que a mulher não era como hoje, que pode trabalhar, que pode fazer uma faculdade, pode correr. Meus irmãos, que tragédia que ia ser. E Davi ia ser um grande assassino, ia ser que nem Moisés, lembra de Moisés? Ele matou o egípcio, né? Para proteger o. Depois quiseram matar ele, teve que fugir por 40 anos, consequências sérias, né? Mas não, graças a Deus ele conseguiu. E no versículo 41, o que aconteceu? Davi, a Bíblia fala, eu não sei como é que é a sua tradução, deve ser formosa. A Bíblia fala que a mulher de Nabal, Abigail, era, no versículo 3, ela era sensata e bonita. Ela era sensata e bonita. Davi viu a inteligência, a sensatez e falou assim: vai lá e chama essa mulher para ser minha esposa. Irmãos, eu acho que se fosse um pouco mais romântico, se o casamento daquela época fosse um casamento mais próximo do que é o nosso, ele tinha que ir lá. É ou não é? Olha, eu vim aqui, né, levar umas flores, igual o professor Girafales, levar umas flores. Eu vim aqui para poder louvar a sua inteligência, queria, né, me solidarizar com a perda do seu marido, o louco, mas eu quero dizer que eu quero casar com você. Tá? Seria bem assim, direto, né? Mas uma coisa, não. Ele pede para ir lá, e aí os servos chegam lá e falam assim: olha, meu servo, olha o versículo 40, Davi nos mandou buscar você. Quase que parece que é forçado, né? Para que você seja mulher dele. Ué, mas Davi mandou, irmão, no versículo 39, no final fala assim, ó: Davi enviou mensagem a Abigail pedindo que ela se tornasse. Então não foi nada obrigatório, tá? E o versículo 41, irmãos, é o sonho de muitos maridos. A resposta dessa mulher é o que o homem queria ouvir, né? Ela fala assim: não vou casar com ele não gostei dele. Não, a resposta dele foi o seguinte: ela se inclinou com o rosto em terra e disse: a tua serva servirá de criada. É isso que a maioria dos maridos querem, uma empregada, né? Uma empregada. Vou lavar com muito gosto suas cuecas e vou cuidar dos seus filhos com as outras mulheres que você teve, com todos quantos você descobrir que tem, e eu vou viver para você. Porque assim, ele quer uma empregada, diarista. Não, né? Não, olha só isso aqui. Davi veio dizer que você vai ser a minha esposa. Não, você vai ser a esposa dele. Aí a resposta dela: a tua escrava, para falar serva de escrava, tua escrava servirá de criada. E não é para lavar os seus pés, os pés de Davi, não é para lavar os pés dos escravos do meu Senhor. Mano, chama ele de Senhor.
É isso que toda esposa tem que fazer com o bebê, se senhora ou senhor. Mas é o contrário que acontece. É a gente que fala se senhora ou senhora. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Um contexto diferente, uma cultura diferente. E essa mulher não está fazendo nada obrigatório, né? Ela está sem marido. Naquele tempo, dificilmente a mulher ficaria sem marido, sendo bonita, sensata. E ela levou 5, foi 5? Ela levou 5 moças que serviam ela, só 5 cuidavam dela. Ou seja, ela era rica, né? Isso mantém as posses, provavelmente tinha filhos, eu não sei. E ela sabia que ela ia se tornar o rei de Israel. Ela tinha fé, provavelmente, em Deus, que ela falou assim: você vai ser um grande rei. Ela elogiou ele, não sei se por medo. Então ela saiu e se tornou a 3ª mulher de Davi, irmãos. O nome dela era Abigail. Tem até uma foto, né? Deles aí, a foto deles na época foi tirada essa foto. Essa foto ficou perdida muito tempo nas cavernas de Qumran e foi encontrada lá no Afeganistão, né? Davi, para quem não sabe, é um ator. Qual o nome dele? Davi, irmãos. Davi, né? Claro que não é um ator. Todo ator que se parece com Davi, eu falo que é um ator. Então eles se casaram, meus irmãos, né? Essa é a primeira parte. E a gente vai descobrir, no resumo aqui, o que a gente pode aprender com tudo isso. Que Davi, ele aprendeu uma grande lição e a gente aprende com ele. Quando nós estamos insatisfeitos com algo, quando a gente fica frustrado, a gente pode até se irar, ficar nervoso, dependendo da situação, mas nunca haja com a cabeça quente, porque a sua desculpa esfarrapada vai ser sempre assim: eu estava de cabeça quente, por isso eu te dei um tiro. Ah, então tá bom. Eu falei: é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Você me deu uma porrada, um tiro, você falou mal de mim, você me xingou, porque você estava de cabeça quente. Se eu soubesse, eu não tinha nem revidado, porque de cabeça quente a gente faz o que a gente quiser, não é? Essa é a desculpa do João sem muleta, né? Essa é a desculpa de todo pecador miserável que não quer saber de ler a Bíblia. Nós, irmãos, Deus sabia muito bem que a gente fica ali de cabeça quente, que às vezes sobe um negócio, irmãos, e só você, nós seres humanos sabemos o que é isso. Às vezes a gente não se aguenta, mas na maioria das vezes você precisa se aguentar. Por quê? Porque é a demonstração do fruto do Espírito em você: amor, longanimidade, benignidade. Um deles é o temperança. O Espírito Santo em nós vai agindo. Com o decorrer do tempo, você vai ficando mais paciente. Olha, interessante. Bom, eu estou ficando velho, estou ficando mais difícil. Nossa, eu não estou dando conta mais. Sabe, essa é a história de ímpio. Ímpio é que faz isso. Ímpio é que fala isso, esse tipo de prosa. O crente fala assim: irmão, eu estou ficando velho, eu estou ficando mais paciente. Irmão, eu estou passando tempo com Cristo, com a palavra, eu estou ficando mais benigno. Com o tempo eu estou percebendo que eu sou mais pecador do que eu achei que eu era, e eu preciso de mais graça do que eu achava que precisava. E daqui 15 anos você vai estar mais crente ainda, porque essa é a trajetória do cristão, é crescimento espiritual. Davi, ele recebe a lição: a vingança não vem do Senhor. Se ele põe as mãos em Nabal, meus irmãos, ele vai viver o resto da vida como assassino. Mas ele esperou. Tá bom que Deus usou, né, a Abigail, que ele tinha feito. E a gente vê aqui Deus usando uma mulher, Abigail. Irmão, já pensou se a mulher de Nabal fosse a Nabala? Entendeu? Nabala, né? Chegasse lá: meu marido dá certo, ele dá, né? Tiro no Davi. Já pensou se ela fosse insensata? Aí Davi ia matar todo mundo, né? A Nabala, o Nabal. Mas a esposa do Nabal era Abigail, e Deus usou ela para que Davi não pecasse. Às vezes Deus usa pessoas para que você não peque, correto? Deus usa o esposo, a esposa, às vezes um filho, para você pecar menos. Um pastor. Pastor como se diz, pastor é a figura que não vai deixar você pecar em paz, né? Toda vez que você vai para a igreja, vai falar alguma coisa, você não se sente confortável pecando. E isso é bom. Deus manda as Abigais, né, na vida de você. E essa mulher provavelmente ia ficar aliviada, não sei se o marido morresse, mas ela não ia ficar aliviada se o filho morresse, se os amigos morressem. E em vez de ganhar uma inimiga, ela ganhou uma esposa, né? Provavelmente ela deve ter ajudado muito ele no seu reinado. Amém, meus irmãos? E o capítulo 26, eu vejo uma coisa interessante acontecer. Nesses últimos 5 minutos, dá para a gente falar.
porque é bem resumido. No capítulo 26, Davi novamente poupa Saul. Só que Saul agora não vai ele sozinho, né? Do outro, Saul foi lá fazer suas necessidades e Davi teve a oportunidade de matar. Agora, Saul estava dormindo, irmão. Sabe aquele círculo? Tinha um círculo dos melhores generais, dos melhores soldados, cercando o homem. Só que todo mundo estava dormindo. E a gente vai ver que Davi teve a oportunidade, junto com um dos seus comandantes, de matar novamente Saul. Ele pegou a lança de Saul e levou. E ele não quis matar. Como é que Saul não acorda? Como é que Abner, seu general, não acorda? Como é que todos os soldados que estavam ao redor não acordam? Desculpa. 3.000 homens ali. E eu fico pensando, não, Saul provavelmente, mano, estava deitado aqui, o povo assim, fazendo, não era conchinha, mas era assim, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta linha, e Davi só, passando por cima dos corpos, porque assim, impossível, irmãos, não tem como. Ainda mais o homem tendo tido susto. Eles estão no deserto, Davi quase matou ele da primeira vez. Impossível. Mas para Deus é tudo possível. A gente vê mais uma vez Deus cuidando de Davi. Era para ele pisar no homem. Pisei, Davi chegou, matou, acabou. Já era promessa de Deus. Não, mas não existe isso. Quando Deus quer fazer algo, olha o versículo 2. Saul se levantou, desceu ao deserto. Quem é que está lá no deserto, irmão? Davi escondido. Então ele está preparado. No versículo de número 7 ele fala, lá no finalzinho, Abner e os soldados estavam deitados ao redor de Saul. E aí no versículo 10, Davi chama Abissai, e falou o seguinte, Abissai falou, vamos matar Saul. Ele fala, não, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi considerava Saul como o escolhido do Senhor. A palavra ungido é Messias no hebraico. A palavra ungido, escolhido, eleito é Cristo no grego. É por isso que nós chamamos de Jesus, mas tem vários Jesus na época. Mas só o Jesus que era o ungido, o escolhido, ou o Messias, ou Cristo, da palavra Christos, em grego, escolhido. Ele está falando aqui, eu não vou tocar no Cristo de Deus. Eu não vou tocar no ungido de Deus. Ele não falava grego, ele falava Messias, o Messias de Deus, o escolhido. Ele sabia que a hora dele ia chegar. Ele não ia apressar as coisas, irmãos? A gente às vezes tenta apressar as coisas, irmão? A gente quer fazer do nosso jeito. Davi, irmão, sabe o que eu vejo aqui? Antes dele ser rei, ele teve muita paciência. Irmão, eu já tinha matado Saul. Eu já tinha matado o povo, já tinha sentado no trono. Ou não. É como se diz, Deus dá graça. Provavelmente, além de Davi ser um homem de Deus, se esforçar, um homem segundo o coração de Deus, provavelmente não, certamente, Davi contava com o apoio do Espírito Santo, mandava as Abigail, mandava o Jonatas para ajudar. Deus sempre cuidava, e é assim que Ele faz conosco. Ele sempre, irmão, sabe quando fala assim, nossa, deu tudo certo, parece que, além de eu querer o negócio, parece que tudo se alinhou. Não é sorte. Sorte é para quem joga na quinta de São João. Uma fezinha aqui, uma fezinha, Aquilo é sorte. Aquilo é 1 em 1 milhão, não sei quantos milhões. Aquilo lá é sorte foi lançada. Nós estamos, como a Bíblia fala, nas mãos do Senhor. Então tudo que acontece é permissão do Senhor. Nós somos salvos ainda mais. Deus acompanha de perto a nossa trajetória. Aliás, Ele nos carrega. Amém, irmãos? Então não é que assim, tá dando tudo certo, as estrelas estão alinhadas, o destino, sei lá, não existe isso, sorte, destino, estrela alinhada, horóscopo, jornal daqui, Sagitário, Aquário, Áries. Isso é baboseira de macumba, isso não existe. A vida cristã é Cristo conduzindo nossa vida, Cristo levantando a gente, levantando pessoas, cuidando da gente, impedindo situações, nos dando livramentos. Nós podemos andar tranquilos por aí, claro, com responsabilidade, pedindo a Deus sabedoria, mas sabendo que Deus está cuidando de nós. Ele não pegou só a lança, olha no versículo 12, ele pegou a lança e o jarro da água, ele pegou o squeeze do homem,
Estava lá, pegou o jarro de água dele e pegou a lança dele. Poderia muito bem pegar a lança ali. Inclusive a Abisai, né, do lado dele, falou: deixa eu matar esse homem, eu vou dar só uma nele. Não vai adiantar. Eu não posso levantar a mão contra o ungido do Senhor. Não, o pastor é ungido do Senhor. Pastor é ungido do Senhor. O que é ungido? Isso do quê? Escolhido. O escolhido, o eleito. Pastor é ungido? Pastor não é não? Eu não. Fica triste. Eu não fui eleito, não. Sou eleito, irmão de Deus. Sou escolhido pela graça. Mas a irmã Marta é ungida também? É. E ela não é pastora. O que é ungido? Escolhido, eleito, filha, irmã Marta. Você é ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor, no pastor. Irmão, sabe que você não pode tocar em mim no sentido de vir aqui me dar um tiro, fazer um mal contra mim? Porque isso não é certo. Não é porque eu sou pastor, é porque não é certo. Você não pode fazer isso comigo e nem com nada. Você não pode fazer isso com ninguém. As pessoas usam isso para falar assim: tá vendo? Davi não falou do Saul, que é ungido do Senhor, e ele era um corrupto. Prostituindo. Mas a gente não pode tocar no ungido. Que besteira é essa? A gente está falando de Davi, de Saul, a gente está falando de outro contexto. Ele era um rei, ele era nem pastor. Isso não existe. A Bíblia fala que todos nós devemos disciplinar um ao outro. Então nós devemos, seja pastor, seja quem for, a gente tem que respeitar todo mundo. E quando a pessoa tiver débito, a gente não fala mal dele dos outros, não fofoca. A gente chega nele e fala: irmão, o que está acontecendo? Seja pastor, seja quem for. As pessoas se acham intocáveis. E aí a gente está vendo corrupção na liderança das igrejas, porque as pessoas têm medo de tocar no ungido do Senhor. Isso é um texto mal explicado, fora de contexto, para poder proteger esses falsos pastores. Então para com essas coisas. Estou debaixo de coberturas. Não existe guarda-chuva espiritual, só existe guarda-chuva de chuva. Nós estamos debaixo da cobertura do Senhor Jesus. Ah, pastor, e o que serve então o pastor? Sim, o pastor é uma pessoa que serve para servir. É isso mesmo, serve para servir. O pastor é para cuidar de você. Ah, mas o pastor não exerce autoridade sobre mim? Naturalmente sim, porque ele está em nome do Senhor pregando a palavra. Você não está obedecendo o pastor, você está obedecendo o Senhor através dele. Se ele estiver na Bíblia, mas se ele não tiver, você vai obedecer? O pastor não tem autoridade, quem tem autoridade é a palavra. Mas quando o pastor prega a palavra, aí sim a palavra dele tem autoridade. Assim como ser irmã Marta, sem ser pastora, vier falar algo a respeito de Deus e da palavra, para mim é a autoridade do Senhor também. A disciplina que dá na igreja é o pastor que foi escolhido para isso, ok, mas isso não faz dele alguém intocável. Então tome cuidado, não é tudo que você vê na Bíblia e fala: nossa, é mesmo. As pessoas ameaçam a gente: cuidado, não toca no ungido do Senhor, irmão. Aí eu tenho que falar: cuidado, tem disciplina em Mateus 18, a gente tem que disciplinar as pessoas que estão fatosas, não importa quem elas sejam. As pessoas não leem Bíblia, elas só sentem-se ameaçadas. E essas pessoas que ficam ameaçadas por pastores, né, que pregam errado, elas merecem isso, irmão, às vezes, porque elas têm preguiça de ler Bíblia. Elas não vêm para escola dominical, elas não estudam, elas não perguntam, elas gostam de ser manipuladas. O negócio delas é ter dinheiro no final do mês, ela faz as campanhas dela e está ótimo. Crente verdadeiro, irmão, se preocupa com a igreja, se preocupa com o pastor, se preocupa com as pessoas. E se preocupar às vezes é cuidar também, é disciplinar, é chamar atenção, tá? Então nós temos que, o pastor não é ungido nesse sentido do Senhor, a gente deixa fazer tudo, não, tá, irmãos? E nesse sentido, irmãos, a gente vê então no finalzinho, Saul tomou uma distância, né? Davi, né, tomou uma distância grande. Saul falou: Saul, todo mundo acorda, né? O que é isso que está acontecendo? Está aqui a sua lança. Ué, cadê a minha lança? Está aqui seu squeeze de água. Estava tomando suquinho, né? Pois é, está aqui, ó. Rapaz, Davi veio aqui, pegou, não me matou. Aí Saul, da mesma forma como aconteceu da outra vez, ele fica todo quebrantado. Saul parece aqueles crentes que, sabe, faz bagunça e tal, aí recebe o livramento do Senhor e fala assim: amém, agora eu vou firmar, agora eu vou isso. Aí depois está lá no chiqueiro de novo, sabe? Saul está aqui. Olha só como é que Saul trata Davi: meu filho Davi. E Davi, irmão, meu Senhor. Meus irmãos, está parecendo deputado, né? Vossa Excelência não presta, né? Nesse caso aqui não. Tratava assim: meu Senhor, porque Davi de fato via, e a gente viu provado que Davi via ele como um Senhor, como ungido do Senhor. Mas e Saul? Meu filho Davi, meu filho, você quer matar hoje meu filho? Estranho, né? E aí ele fala: oh, meu Senhor, está aqui, né? Eu
podia ter te matado. Para de perseguir essa pulga. E ele se vê como um pulga. Ele fala assim: tu é um rei. Você tinha que estar perseguindo exército. Você está perseguindo uma pulga. Eu sou só um piolho. Para com isso. Não, aí ele fala, né? Versículo 21, Saul então confessa. Será que confessa mesmo? Pequei. Volta, meu filho. Eu não vou fazer mais mal contra você, porque você salvou minha vida. Eu procedi como um Nabal, como um louco, e cometi. Aí ele utiliza a mesma palavra Nabal. Talvez os escritos estavam querendo fazer a gente pensar, ele Nabal, alguma coisa. Eu agi como um louco, cometi um grande erro. E aí Saul ainda no versículo 25, o final da palavra: ainda abençoou Davi. Deus abençoou meu filho. Bendito sejas tu, meu filho, pois farás grandes coisas e também certamente prevalecerá. Prevalecerá contra os inimigos. E ele é inimigo, né? E Davi foi para casa, Saul foi para casa. É aquele arrependimento rápido. Logo depois, Saul, sabe? Eu não entendo, irmãos. Nem devo entender, porque a cabeça de cada um é de cada um. Que a gente possa se livrar desse tipo de arrependimento de Saul. Perdoem. Eu estava vendo pornografia no celular, desculpa, meu bem, desculpa. Aí fica todo triste. Nossa, minha esposa cuida tanto de mim, então faça isso com ela. Passa uma semana então. Sabe? Aí o filho: pai, mãe, não faz isso não. Aí fala o coleguinha: e aí, bora? Ele age no impulso, né? De novo. Que o nosso arrependimento seja um arrependimento verdadeiro, sincero, que isso vai demonstrar quem de fato nós somos, salvos ou não. Por que Davi é um exemplo para nós, irmãos? Porque ele não pecava. Certo ou errado? A gente engana. Por que Davi é um exemplo para nós? Porque ele não pecava. Certo ou errado? Errado, não? Era até adulterou, mandou matar uma mulher. Você viu que ele ia matar Nabal aqui. A questão é que ele é um exemplo porque ele se arrependia, ele sabia voltar atrás, ele reconhecia o seu erro e se colocava na dependência do Senhor. Era um homem que reconhecia seus erros. Um dos sinais de que alguém foi salvo de verdade não é porque ele vem para a igreja. O sinal de que ele é salvo não é porque ele está sendo batizado. O sinal de que ele é salvo não é porque ele faz a obra. O sinal de que ele é salvo é que ele erra, mas ele pede perdão, ele volta atrás, ele reconhece, ele se esforça para agradar o Senhor. Pessoas que estão do seu lado, que não demonstram que tem a salvação, é um demônio. É legal, gente boa, nossa, mas só vai trazer tragédia para a sua vida, só vai trazer sujeira. Você tem que se cercar de pessoas crentes, de pessoas que não é perfeito. Tem pessoas que quando peca, nossa, que vacilo que eu tenho, que erro que eu dei. Não é aquela pessoa que peca e acha legal ainda. Vai dar errado para ele e você fica perto. A sua vida vai ser um inferno, na terra e eternamente. Não se junte com gente que não é crente. Você tem que estar sempre perto. Case com gente crente, ter amigos crentes, ter pessoas da sua igreja que sejam crentes, verdadeiros. Amém, meus irmãos? Como Davi. Pecadores, mas que se arrependem. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra, por sua misericórdia, por sua graça sobre nós. Como o Senhor fez com Davi, o Senhor fez conosco. O Senhor nos livra de todo mal, o Senhor guarda a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor fez com que aqueles homens não acordassem, porque Davi foi lá para pegar a lança de Saul e o seu vaso de água. Ó Senhor, o Senhor estava lá fazendo aquelas pessoas dormirem. Nos detalhes o Senhor age. O Senhor age em cada detalhe da nossa vida. Como é bom andar com o Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, nos encoraja a buscar mais o Teu Espírito, buscar mais a Tua presença, a Tua face, a Tua palavra, comunhão com os irmãos. Porque essa é a vida que a gente quer para nós, Senhor. É isso que nós queremos, estar com o Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça, a paz, a comunhão